Dani, Glaucia e Letícia, então tá. Bom, gente, boa tarde. É com grande satisfação que nós vamos dar continuidade ao primeiro webinar de 20 anos, de celebração dos 20 anos do PPGAL. Hoje é a nossa quarta edição, então é o webinar 4 do PPGAL, e no dia de hoje vamos ter a apresentação de produção e aplicação de ácidos orgânicos na indústria de alimentos. Quem vai trabalhar e falar com vocês hoje são 3 pessoas, a professora Glaucia, a professora Jaciane e a doutora Letícia. O que eu vou fazer é apresentar o currículo das 3 inicialmente, depois elas fazem as apresentações e palestras delas, e no final a gente junta e faz os questionamentos, e aí a gente deixa para o final, pode ser assim? Então tá, primeiro a nossa... gostaria de apresentar inicialmente a professora Glaucia, que é a professora Glaucia Maria Falcão de Aragão. Ela possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, mestrado em Ciência de Alimentos também pela Unicamp, e doutorado em Processos Biotecnológicos pelo INSA de Toulouse, na França. A professora Glaucia também fez pós-doutorado no Departamento de Food Science da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e é professora, ou foi professora do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos por mais de 25 anos, né, professora Glaucia? E atualmente ela continua no programa, continua no EQA, como voluntária do PPGAL, desde sua aposentadoria em 2017. A professora Glaucia, ela tem experiência na área de processos biotecnológicos, atuando principalmente na produção de polihidroxialcanoatos por Cupriavidus necator e microbiologia preditiva aplicada a alimentos. A professora Glaucia orientou 37 alunos de mestrado, 22 de doutorado e supervisionou 10 trabalhos de pós-doutorado. Atualmente, ela orienta 3 alunos de doutorado no PPGAL, é pesquisadora 1D do CNPq e publicou 70 artigos em revistas científicas indexadas, além de 2 capítulos de livros de editoras internacionais. Na sequência, a professora Jaciane. A professora Jaciane, cabe salientar, é egressa do programa do PPGAL, com muito orgulho, né, professora Jaciane? Ela possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade de Passo Fundo, mestrado e doutorado no PPGAL. Então, ela é egressa do programa desde 2011, correto? E a professora Jaciane tem experiência na área de controle de qualidade e microbiologia industrial, engenharia bioquímica, com ênfase em bioprocessos, atuando principalmente nos temas de polímeros, polihidroxibutirato, etanol de primeira e segunda geração, utilização de resíduos como substrato para bioprocessos, desenvolvimento de bioprocessos e também química verde. A professora Jaciane, antes de entrar na UFSC, trabalhou na Parmalat, como responsável pela microbiologia de processo e como pesquisadora, e também foi pesquisadora líder no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Desde 2008, a professora Jaciane atua como docente do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos e atualmente é subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da UFSC, o PPGAL, que agora está fazendo 20 anos. A nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Ungaretti Harbecker, da Nestlé, na França. A Letícia fez graduação no EQA, então já é nossa aluna desde a graduação, né, Letícia? E também desenvolveu sua dissertação de mestrado com a orientação da professora Glaucia, no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, e é egressa do PPGAL também desde 2011. O seu trabalho de mestrado foi com a orientação da Glaucia na área de microbiologia preditiva, e, na sequência, ela defendeu o doutorado na Katholieke Universidade Leuven, na Bélgica, também na área de microbiologia preditiva. Depois disso, a Letícia retornou ao PPGAL com pós-doutorado, com orientação do professor Bruno, e também fez um pós-doutorado em análise de risco microbiano na Universidade Técnica da Dinamarca. Desde 2011, a doutora Letícia é especialista em qualidade e microbiologia do Centro de Pesquisa da Nestlé
Waters, na França. Ou seja, nós estamos em muito boas mãos. Eu vou passar a palavra para vocês, para tratarem desse assunto tão interessante e importante para a área de alimentos. Obrigada, meninas. A palavra, eu acho que está inicialmente com a professora Jaciane. Isso mesmo, Sandra, muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Então, como a Sandra falou, hoje a gente vai conversar um pouco sobre produção e aplicação de ácidos orgânicos. Eu vou falar mais especificamente da produção biotecnológica desses ácidos. Como a Sandra já apresentou, eu sou formada pela UPF, Universidade de Passo Fundo, em Engenharia de Alimentos. Tive 2 anos de atuação na indústria e, na sequência, fui aprovada para o mestrado aqui no PPGAL. Trabalhei com a professora Gláucia no mestrado, e com a professora Gláucia e o professor Vilibaldo, que está aqui hoje também nos assistindo no doutorado. No final do doutorado, eu fui contratada, então, pelo CNPEM, e tive a oportunidade, então, durante 7 anos, trabalhar nesse laboratório do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenando vários projetos com empresas privadas e também com agências de fomento. Em 2018, eu prestei um concurso. Na verdade, em 2017, prestei concurso e fui contratada aqui pela UFSC em 2018, então toda essa bagagem que eu adquiri ao longo desses anos na engenharia de alimentos, né, eu trouxe de volta aqui para o EQA, faço parte também hoje do programa de pós-graduação de engenharia de alimentos. Bom, contextualizando um pouco do que a gente vai conversar hoje, né, o nosso planeta surgiu há mais ou menos 4,8 bilhões de anos, e o que permitiu com que a vida existisse no nosso planeta foi justamente os índices de CO2, né? Então, durante muitos anos, o nosso planeta viveu numa atmosfera em que elevadas concentrações de CO2 estavam presentes, que não permitiram, então, o desenvolvimento de vida, e de alguns bilhões de anos para cá, né, devido a uma explosão que mudou a atmosfera do nosso planeta e fez com que a fotossíntese fosse responsável por diminuir esses níveis de CO2, convertendo-os em oxigênio, fez com que a vida surgisse no nosso planeta, e aí a nossa espécie, Homo sapiens, evoluiu de caçadores-coletores para uma sociedade agrícola fundamentada na agricultura, para o desenvolvimento dessa espécie, e mais tarde, então, houve uma explosão industrial, em que nós, seres humanos, fomos totalmente dependentes de fontes fósseis, e com isso a gente começou a mudar novamente a atmosfera do nosso planeta, emitindo, após muitos anos, os níveis de CO2 estarem estabilizados, a gente começa a lançar níveis de CO2 em velocidades bastante grandes e mudar essa atmosfera, criando, então, um ambiente com aquecimento global e com emissão de gases do efeito estufa, né? Tudo isso fundamentado em função do uso de fontes fósseis. Hoje, o que se busca é substituir essas fontes fósseis por fontes renováveis, destacando, então, a biomassa num conceito de biorefinaria, ou seja, o uso de uma fonte renovável de carbono para se buscar desenvolvimento de produtos que atualmente são à base de petróleo, por uma via mais limpa e que diminua, então, esses lançamentos de gases do efeito estufa na atmosfera. E dentre essas novas vias, né, a gente pode destacar aí os bioprocessos ou os processos catalisados por micro-organismos. Nessa palestra, a gente vai levar em consideração a produção de moléculas químicas que são conhecidas como building blocks, então, como se a gente estivesse pensando em pequenas peças de Lego que podem ser produzidas por meio de uma conversão microbiana, partindo de uma biomassa, né? Aqui no Brasil nós somos os maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, e o excedente dessa cana-de-açúcar, né, o subproduto gerado é o bagaço de cana-de-açúcar, que tem na sua estrutura majoritariamente celulose e hemicelulose. Esses polímeros, eles podem ser convertidos em açúcares, né, monômeros como glicose e xilose, que podem ser utilizados na conversão microbiana para produzir essas moléculas que têm grande interesse industrial. Por quê? Porque essas peças de Lego, né, se a gente pensar, elas podem montar diferentes estruturas dentro de uma grande indústria, né? Então, se a gente pensar na indústria de alimentos, na indústria química, na indústria farmacêutica, e aí quando a gente vê o top 10, né, os 10
produtos que hoje são de maior interesse para produção via microbiana, nesse sentido, os ácidos orgânicos têm destaque, justamente porque eles podem ser aplicados como ácido, que é o que mais se vê na indústria de alimentos, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ou também como cada monômero desses ligados entre si, formando estruturas de oligômeros, ou de polímeros, ou então estruturas diferentes sendo ligados, formando copolímeros, que tem, então, uma vasta aplicação. Então, entrando nessa área de biorefinaria de carboidratos, na conversão microbiana, né, a gente vê um roadmap que foi desenhado e tem sido muito desenhado ao longo dos anos, mostrando as principais moléculas que estão sendo buscadas por diversas empresas no mundo, substituindo justamente o que vinha sendo produzido por via petroquímica, hoje por via microbiana, né? Hoje a gente já vê que existem alguns produtos em escala comercial, e a gente pode destacar vários ácidos aqui presentes, acético, cítrico, lático, o succínico com grande potencial de aplicação, acrílico, adípico, né? Então, os ácidos orgânicos fazem parte desse grande roadmap que está sendo aplicado por várias empresas no mundo. Também vale destacar que a aplicação desses ácidos, eles existe na indústria de alimentos há muitos anos, né? Se você pegar hoje qualquer produto de panificação, você vai encontrar lá os conservantes, né? Propionato de cálcio, nada mais é do que o sal do ácido propiônico sendo aplicado, né? Eles são conservantes na indústria de alimentos, então a gente vê também ácido cítrico sendo bastante aplicado, o glutamato monossódico, né? Que apesar de ser um aminoácido, ele possui na sua estrutura 2 ácidos dicarboxílicos, caracterizando também a produção por via fermentativa, uma fermentação de ácidos, né? Durante muitos anos, esses ácidos foram estudados na indústria de alimentos, eles são seguros para aplicação, apesar de hoje se falar muito nas mudanças do guia alimentar, né, tem por trás do uso desses acidulantes um estudo bastante grande mostrando a importância deles. Se a gente olhar mais especificamente o propionato de cálcio, né, toda a produção de propionato de cálcio hoje ela vem da via petroquímica, sendo que existe a possibilidade de produzir via microbiana e fazer, então, uma produção com menor impacto ambiental. Para contextualizar isso, eu trouxe um estudo que a gente fez, usando a fração de hemiceluloses do bagaço de cana-de-açúcar para a produção de ácido succínico por via microbiana, né? Então, substituindo o ácido succínico, que hoje é produzido por via petroquímica, que é um processo extremamente poluente, que resulta, então, do craqueamento do nafta na obtenção de anidrido maleico, que causa vários problemas de poluição, tendo um produto final aí que varia entre 3 a 5 dólares o quilo, e se busca hoje, então, substituir por uma via de fermentação essa mesma molécula, que tem várias aplicações, como eu já comentei. Então, nesse trabalho em particular, né, nós dividimos ele em 3 fases. A gente teve a colaboração da equipe do professor Antônio Bonomi, que fez a parte de análise técnica econômica, e também de um pesquisador da Embrapa Agroenergia, né, sendo que a nossa equipe atuou basicamente nesses passos aqui, definição de meio de cultura, pré-tratamento, fermentações, e foi publicado em 2017 esse trabalho. Primeiro, a gente teve, então, toda uma parte de definição de meio de cultura, porque a gente trabalhou com a bactéria Actinobacillus succinogenes, que é uma bactéria que, além de consumir fontes orgânicas de carbono, ela tem uma característica muito particular de poder utilizar, de fixar CO2. Então, além de ser um processo ambientalmente correto por substituir a via petroquímica, essa bactéria assimila CO2 e converte CO2 em ácido succínico. Então, foi um trabalho de mais de 5 anos para a gente chegar no meio mínimo, né? Quem trabalha com bioprocesso sabe que se não se desenvolve um bioprocesso da noite para o dia, que precisa, então, de torno de 5 a 10 anos para chegar numa escala de demonstração e produzir isso de forma comercial. O trabalho se baseou, então, em utilizar bagaço de cana-de-açúcar como a fonte de carbono. Foi realizado um pré-tratamento de ácido sulfúrico diluído, nessas condições, e isso foi executado em planta piloto, então a gente fez todo um desenvolvimento em escala de laboratório para depois fazer o escalonamento dessa tecnologia. Na sequência, houve uma separação sólido-líquido,
e a fração sólida, que foi a de cellulignina, ela foi utilizada para a geração de energia de vapor para suprir toda a necessidade energética da planta que estava sendo idealizada. Na sequência, foi realizada uma evaporação, que também serviu como uma etapa de destoxificação. Quem trabalha com hidrolisado hemicelulósico sabe que durante o processo de pré-tratamento do bagaço, a desconstrução desse material gera também frações que são inibitórias aos organismos, então, principalmente bactérias, e existe a necessidade de remoção desses compostos inibitórios, então a gente aplicou um processo de destoxificação na sequência, conhecido como liming, overliming, e utilizamos carvão ativado para remoção, principalmente de fenólicos, né, que aqui mostra, então, nesse gráfico aqui, a porcentagem de fenólicos que foi removida, e furfural, né, que são compostos que prejudicam o desenvolvimento do micro-organismo. Na sequência, esterilização, fermentação com reciclo de células. E na sequência, então, a purificação e a cristalização do ácido succínico produzido por meio de adsorção em zeólita. Nós realizamos a fermentação tanto no hidrolisado hemicelulósico, como num meio simulando hidrolisado hemicelulósico, e verificamos um rendimento maior para o processo utilizando o hidrolisado hemicelulósico por essa bactéria. E, por fim, realizamos todo o balanço de massa e energia do processo, desde o bagaço in natura até o produto final, para que pudéssemos fazer, então, uma avaliação técnica econômica de um processo que rodasse durante 200 dias numa planta comercial, processando 4 milhões de toneladas de cana por ano, né? Então, nós avaliamos 2 cenários distintos, um que somente se produziria o etanol de primeira geração, que já é uma destilaria, que já é um processo bastante consolidado no Brasil, e outra que seria a integração de uma produção de ácido succínico nessa planta, usando todo o subproduto, todo o bagaço produzido na produção de etanol, para produzir o ácido succínico, conforme já foi mencionado. Por meio dessa análise técnica econômica, a gente pode avaliar que o CAPEX, né, o investimento para essa planta é de 331 milhões de dólares, sendo que, se a gente olhar para as duas plantas separadas, o investimento da UNG é 280 milhões, e de ácido succínico 86 milhões, para ser uma indústria anexa, ou seja, utilizando todo o suporte de vapor, de energia existente já nessa destilaria de 1G. A gente verificou que para a produção de 1 tonelada de ácido succínico, são necessárias 25 toneladas de bagaço, e que esse montante de bagaço também é responsável por gerar 95,8 toneladas de vapor a 2,5 bar, e um excedente ainda de eletricidade que pode ser vendido para o grid. Nossa análise econômica mostrou que, utilizando uma fonte renovável de carbono de baixo custo, é possível chegar a um custo de produção de 1,97 dólares o quilo do ácido succínico, que é muito mais baixo do que o praticado hoje por via petroquímica. Então, mostra que, além de ter todas as vantagens ambientais, também se tem essa vantagem técnico-econômica, com uma taxa interna de retorno de 12% para uma planta aí com uma capacidade de 19 mil toneladas por ano, que representa 3% da demanda de ácido succínico atualmente. Nós também realizamos o breakdown de custos desse processo, mostrando, então, que a matéria-prima tem um impacto muito grande e que os insumos do pré-tratamento também são um gargalo desse processo, né? Com muita satisfação, eu trouxe essa linha de pesquisa para o PPGA hoje, né? Então, a gente já tem alunos aqui hoje trabalhando, continuando essa linha, com o apoio da empresa Biorigem. Então, assim, tem muitos dados que eu não posso mostrar hoje devido à confidencialidade do que a gente tem realizado, mas nós temos a Isabela, que é doutoranda, que eu tenho o prazer de trabalhar junto com a professora Glaucia nesse trabalho, que trabalha, então, com produção de ácido succínico e ácido propiônico numa aquicultura. A doutoranda Carolina Bonan, que também trabalha comigo já faz algum tempo, né, de quando eu estava lá no CNPEM, ela fazia parte da minha equipe, foi minha aluna de mestrado e agora é minha aluna de doutorado, lá na FEC, na Unicamp, com a professora Aline Costa, e a Carolina está desenvolvendo toda a parte experimental dela aqui no nosso laboratório, no LIEB.
então, trabalhando também com ácido succínico, o Fernando, que é meu aluno também com a professora Gláucia, e que trabalha na aplicação do ácido propiônico para substituir os antibióticos nas rações de frango, e também a Karen, que é a nossa aluna, minha e da Aline, também trabalhando numa aquacultura. Bom, queria deixar aí um abraço a todos, agradecer pela atenção, e mostrar algumas fotos aí de toda a minha trajetória no PPGAL, fiz grandes amigos e, graças a Deus, pude voltar e trazer todo o conhecimento adquirido, que eu tive muita parte do conhecimento aqui, e hoje poder transferir para os alunos daqui também. Deixo meu contato para vocês, muito obrigada. Obrigada, professora Jaciane, muito interessante, mas a gente vai deixar as perguntas para o final. Eu passo a palavra, então, para a Letícia, se a Letícia quiser colocar a apresentação, pode ficar à vontade. Você tem que ligar o microfone, Letícia. Opa, detalhe técnico, desculpa, achei que estava desligado já. Bom, obrigada pela apresentação, professora Sandra, Jaci, obrigada pela introdução a esse tema, e obrigada, claro, pelo convite, por estar representando aqui entre diversos egressos do PPGAL, é uma honra estar aqui conversando com essas duas grandes professoras e mulheres. Eu vou falar, a minha apresentação é bem menos acadêmica, eu também não posso compartilhar dados, né, que a gente produz aqui por causa de confidencialidade, então eu vou abranger um pouco o uso dos ácidos orgânicos na indústria e misturar também com a microbiologia preditiva, né, que é foi o meu tópico de mestrado, doutorado, e com que eu trabalho hoje, e um pouco de óleos essenciais também, que foi o que eu trabalhei e o que a gente ainda trabalha aqui. Então, para quem não me conhece, né, eu sou uma cria da UFSC, como a Sandra falou, eu fiz a minha graduação em Engenharia de Alimentos em 2003 a 2008 na UFSC, e já na graduação eu fiz um ano de estágio no INSA de Toulouse e no centro de pesquisa da Nestlé Waters, onde eu trabalho hoje, né, eu fiz 6 meses de estágio lá. Em 2009 eu fiz o meu mestrado no antigo EGBio, no PPGA, sobre a orientação da professora Gláucia e com a orientação da Bia, que está aqui também. E o meu doutorado foi já na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, que eu defendi em 2016. Tanto o mestrado quanto o meu doutorado, eles foram em microbiologia preditiva, e o mestrado foi no aplicação de óleos essenciais e microbiologia preditiva, como a professora Gláucia vai mostrar depois, eu acho. Retornei para o Brasil em 2016, depois do doutorado, fiz um pós-doutorado de 3 meses com o professor Bruno, para ajudar, né, na publicação de alguns artigos relacionados também ao óleo essencial. E em 2017, durante um ano, eu fiz um pós-doutorado na Universidade Técnica da Dinamarca sobre risco quantitativo microbiológico. E desde 2008 eu tenho essa posição aqui no Centro de Pesquisa da Nestlé de Águas, como especialista em microbiologia e qualidade. A Nestlé tem 9 centros de pesquisa espalhados pelo mundo, cada um de acordo com a categoria de produtos, né? Existe de nutrição para bebês, existe de pet food, de produtos de laticínios, né? E nós somos do de águas. A Nestlé, todo mundo conhece, né? Acho que a maioria das pessoas conhece a Nestlé Pure Life ou Pureza Vital, eu acho que no Brasil, né, que tem a marca da Nestlé bem clara, mas nós também temos diversas outras marcas famosas internacionalmente, né, como Perrier e Vittel, que são marcas francesas, e marcas italianas também, como a San Pellegrino, a Aquapana
E nós produzimos tanto águas minerais, quanto produtos à base de água, bebidas à base de água. Só para explicar um pouco vocês o que eu faço aqui nesse centro de pesquisa, eu estou gerenciando, né, a gente está desenvolvendo projetos em microbiologia preditiva, nós temos 3, e também em conservantes naturais. Eu também trabalho com times multifuncionais no desenvolvimento de novos produtos, né, para trazer a parte da qualidade, né, trazer todos os aspectos da qualidade no desenvolvimento de novos produtos. Também sou a expert nas linhas de vidro da Nestlé, a expert da parte de qualidade, né, então fazer todos os documentos para quality compliance, e se as indústrias têm dúvida, elas sempre me contactam. E desde que eu cheguei também, eles me assinaram o projeto de microplásticos, eles falaram, essa menina conhece de microbiologia, vai conhecer de microplásticos, então eu peguei esse desafio aí, então, e para conhecer esse tópico novo, né, para a indústria de águas, que é bem importante. E desde então, desde que eu vim para cá, né, eu já tive o prazer de ter 2 estudantes de doutorado, né, do Brasil, um é a Nacheli, aí da UFSC, né, e o Leonardo também, da Unicamp, que vieram trabalhar comigo em projetos de microbiologia preditiva. Eu olhei para o lado, porque a Nacheli está aqui do meu lado. A minha apresentação, então, vai falar sobre ácidos orgânicos e óleos essenciais como conservantes na indústria de alimentos, o uso da microbiologia preditiva para a indústria de alimentos, né, a parte mais prática. Uma resolução da ISO recente 2019 que preconiza a utilização desses modelos preditivos no desenvolvimento de novos produtos. E vou dar um exemplo de como a microbiologia preditiva modela essas substâncias inibitórias, como os ácidos orgânicos, para determinar melhor a concentração em diversos alimentos. Então, como a Jaz falou, e a maioria das pessoas sabe, né, que os ácidos são usados na indústria de alimentos em diversos produtos como para diminuir o pH e para ter um efeito antimicrobiano por causa dessa diminuição do pH. E eles são aplicados em diversos produtos, alguns mais, vamos dizer, mais óbvios, né, como molhos, onde a gente sabe que o pH é mais baixo, mas também outros, como bolachas, e aqui temos um waffle. Eu peguei esses produtos só da minha casa e fui tirando foto, e a maioria então aqui, esse aqui é o exemplo da Europa, né, e a maioria desses ácidos é o ácido cítrico. E hoje em dia as indústrias, né, eles querem sempre passar o aspecto da naturalidade, tem produtos mais naturais, cada vez mais a gente busca isso. E o ácido, ele é tido como uma alternativa, como um antimicrobiano, melhor do que muitas outras alternativas, só que a percepção do consumidor vai depender de ácido para ácido, né? Um ácido cítrico, o consumidor percebe como um conservante natural, às vezes ele nem sabe que aquilo ali está atuando como um conservante, mas outros ácidos, né, como o ácido ascórbico, que na verdade é só vitamina C, mas dependendo do jeito que ele é declarado, né, na embalagem, ele pode não ter um bom impacto. Os óleos essenciais, por seu lado, eles também atuam como um efeito eles também têm um efeito antimicrobiano bem acentuado, né, a professora Glaucia teve uma linha de pesquisa, ou ainda tem um pouco, né, na microbiologia preditiva, que eu fui uma das primeiras alunas dela a trabalhar com a aplicação de óleo essencial como antimicrobiano, porém ele traz um impacto sensorial muito grande. Para alguns alimentos isso não tem problema, como o molho de tomate, um presunto, alguma coisa que o óleo essencial esteja presente, né? Porém, outros produtos, como bebidas, que é o nosso caso, o impacto sensorial é muito grande, e a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, né, não utiliza esses óleos essenciais como conservantes hoje em dia. Quando eu vim fazer o meu estágio aqui em 2008 na Nestlé Waters,
esse era o meu tema de estágio, né? Era conservantes naturais para ser utilizados na indústria de bebidas, e os óleos essenciais eram uma das alternativas, mas até hoje nunca foi traduzido de verdade para a produção, né, por causa do impacto sensorial. E além disso, aqui na Europa existe o fator de regulatório, né, que se a indústria vai usar o óleo essencial como um conservante, ela tem que declarar como conservante e não como um flavor, né, não como um aroma. Então, para isso, precisa também entrar com todo um processo regulatório, porque hoje em dia o óleo essencial é um aroma e não um conservante. Agora um pouco da microbiologia preditiva, né, o que para a indústria de alimentos, por exemplo, para a Nestlé, que é uma empresa, dá um exemplo, uma empresa muito grande, existem 4 pessoas especialistas em microbiologia, que conhecem microbiologia preditiva, né, uma pessoa no centro de pesquisa da Nestlé na Suíça, eu, a Nath L, que agora está aqui comigo, e mais uma pessoa no centro de pesquisa de laticínios. Então, ela é conhecida da indústria, mas às vezes ela não existem tantos especialistas, né? Isso eu falo pelo caso da Nestlé. E a gente vê que e quando a gente fala sobre microbiologia preditiva na indústria, para as outras pessoas, eles entendem a importância, né, porque vai acelerar o desenvolvimento de novos produtos, vai ajudar na otimização de processos, né, como otimização de processos térmicos UV, alta pressão, a temperatura de estocagem e transporte, determinar a vida de prateleira de produtos, e também uma questão que vem bastante das fábricas para a gente eu tenho um tanque antes da pasteurização com os ingredientes, eu tive um problema na linha, quanto tempo eu posso manter esse tanque e ter uma segurança alimentar. Então, isso tudo pode ser muito bem respondido com modelos preditivos robustos. Né? O que a indústria também quer desses modelos preditivos, né? Que eles sejam pragmáticos, né? Porque a gente tem sempre a coisa do tempo, né? E de ser fácil também para utilizar por outras pessoas que não conheçam a ferramenta de microbiologia preditiva. Claro que esses modelos sejam validados, né? Não sejam só em meio de cultura, mas que realmente eles foram validados em alimentos de verdade. A literatura, as universidades estudam muito patógenos, né? Então tem uma lista de modelos de patógenos, mais a parte da qualidade, que felizmente é uma área que a professora Glaucia trabalha bastante, é uma área um pouco menos explorada mundialmente, né? E isso é muito importante para a indústria de alimentos, para de bebidas também, porque os patógenos eles são bastante controlados com pH, porque a maioria das nossas bebidas tem um pH abaixo de 3,2. A microbiologia preditiva ajuda, né, reduz o tempo de lançamento de novos produtos. A gente já sabe quais são as formulações que vão ser ótimas para impedir o crescimento microbiano. E a indústria, claro, ela quer modelos e ferramentas que sejam fáceis de implementar, né? Assim, é difícil ter alguém que vai realmente fazer uma modelagem, escrever um programa. Então, para isso é muito interessante ter essas ferramentas, e a gente tem vários exemplos na literatura. Um dos que, para mim, é uma das melhores ferramentas, chama-se FSSP, é desenvolvida pelo professor Paul Daugart, ele já foi aí na UFSC dar um seminário, imagino que alguns de vocês conheçam. Ele é principalmente para Listeria monocytogenes, são modelos validados em alimentos, e eles hoje são reconhecidos pela autoridade dinamarquesa como uma prova de que para você estar desenvolvendo um novo produto com as características que tem nesse programa, você está provando que não vai ter crescimento de Listeria monocytogenes. Não precisa fazer um challenge test, porque
é uma ferramenta robusta, de muitos anos, de muito trabalho, né? E essa ferramenta ela é interessante que tem diversos ácidos utilizados na indústria, tem aqui 6, 7 ácidos, né, que são os principais usados na indústria para o controle do crescimento microbiológico, de Listeria monocytogenes. Outra ferramenta também que é bastante conhecida na área de microbiologia preditiva chama Combase, que ela é tanto uma base de dados quanto uma ferramenta de simulação de crescimento. Já no Combase tem um pouco menos de ácidos orgânicos que a gente pode brincar, né, mas aqui tem um exemplo da Yersinia e como que a presença do ácido lático influencia no crescimento da Yersinia e da Listeria monocytogenes também. Dar também um pouco de contexto, né, de quão importante os modelos preditivos são para determinar a vida de prateleira e determinar novas formulações. Em 2019, o órgão regulamentar, né, a ISO, lançou uma nova regulamentação falando do uso de modelos preditivos na indústria de alimentos para ajudar no desenvolvimento de melhores formulações, de formulações mais seguras do ponto de vista microbiológico. Ele preconiza muito a utilização do chamado Gamma Concept, que eu vou mostrar um pouco para vocês, que é um tipo de modelagem utilizada na microbiologia preditiva. E o que o Gamma Concept fala? Ele fala que a gente hoje usa bastante, porque ele é uma ferramenta é um modelo muito dinâmico. Porque normalmente quando você vai fazer um modelo, hoje em dia você precisa combinar todos os fatores juntos, fazer um design of experiments, né, um desenho de experimentos concebendo todos os fatores. Mas o jeito que esse modelo é concebido, você pode estudar os fatores separadamente. E cada vez adicionar um fator. Então, ele preconiza que a velocidade máxima de crescimento vai ser igual à velocidade ótima de crescimento, multiplicado por fatores gama. E cada fator ambiental, que a gente chama, como a temperatura, o pH, a atividade de água e substâncias inibitórias, como os ácidos orgânicos, eles vão contribuir para diminuir essa velocidade de crescimento, ou, se eles estiverem em valores ótimos, a velocidade de crescimento vai ser igual à velocidade ótima. Um exemplo de modelagem da parte do gama de ácido orgânico, né? Essa aqui é por essa equação aqui, onde a contribuição para diminuir a velocidade de crescimento de determinado micro-organismo por causa do ácido orgânico presente é igual a essa equação. E aqui é uma representação gráfica de como essa equação fica, essa equação aqui, né, com a velocidade máxima de crescimento de acordo com as diversas concentrações de ácido orgânico. Então, esse é um tipo de modelagem que a gente usa bastante na Nestlé, porque ela é flexível nessa questão de adicionar fatores, né? E essa é a mesmo approach, né? A mesma modelagem que foi feita no software da DTU que eu mostrei para vocês. Então, eu estudo hoje um pH, amanhã eu quero estudar um ácido orgânico X, amanhã um outro ácido orgânico, isso é possível. E é só ir adicionando os parâmetros nessa equação aqui. Queria agradecer, né, eu tentei achar umas fotos, eu não estou meio mal de foto aqui. Essas são as poucas fotos de 2 congressos que nós fomos de microbiologia preditiva, em 2 anos diferentes, e com todo o time do EQA aí, que a gente sempre se divertiu e aprendeu e divulgou bastante a ciência do Brasil por aí. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Obrigada por dividir conosco essa experiência da tua trajetória da academia para a área industrial. Muito interessante. Obrigada. Para finalizar, então, as apresentações, antes do questionamento, eu vou passar a palavra para a professora Gláucia, para iniciar o compartilhamento da sua apresentação.
Gláucia? Oi, estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Pode iniciar a partilhar a tua apresentação. E boa apresentação, Gláucia. Obrigada. Estou partilhando, mas... Não? Ninguém está vendo? Estamos te vendo. Agora sim. Agora tá. Agora Tá sim. vendo? Vocês estão vendo a minha apresentação? Passou? Passou? Sim. Sim. Beleza. Então, gente, é um prazer e, ao mesmo tempo, um motivo, assim, de eu ficar meio nervosa de estar aqui, porque é um momento, para mim, muito, muito legal, muito especial, que, bom, eu estou com 2 ex-alunas minhas, né, aqui, e tem mais um monte de aluno, ex-aluno e atuais aluno assistindo, e também, assim, a minha apresentação vai ser bem diferente das 2 anteriores, porque, na verdade, eu vou falar durante umas 5 horas, mais ou menos, sobre os 20 anos do PPG-AL. Então, eu vou contextualizar a minha trajetória, né, de pesquisa com os 20 anos do PPG-AL, inserindo aí os elementos que foram apresentados, né, pelas meninas também, mas não é necessariamente só produção biotecnológica de ácidos orgânicos. Então, eu, como a Sandra falou, entrei na UFSC em 89, eu trabalhei no antigo Engibio, com a Denise, o Jorge e o Agenor, todos tinham acabado de chegar, né, o Jorge e o Agenor, recente de doutorado, e em 92 eu fui para a França, no INSA, fazer o meu doutorado, numa área que estava despertando bastante naquele momento, que até hoje é de grande interesse, que é a produção de polihidroxalcanoatos, que é um poliéster bacteriano biodegradável. Naquela época, no Brasil, começava também uma produção de PHB ligado à usina de álcool, um projeto da Copensuca, USP e IPT. Então, era um projeto bastante grande, e, inclusive, a cepa que eu utilizava na França era daqui do IPT, então, é um projeto, e sempre foi, eu sempre acreditei muito, porque eu tenho certeza que a gente vai caminhar, e o futuro dos pHs é bem promissor. Então, voltando do doutorado em 97, a gente tinha no EQA, que não era EQA, era ENC, o programa de pós-graduação em engenharia química, e daí comecei o grupo PHB com os meus 2 alunos de mestrado, que é a Cíntia Marangoni, que hoje é nossa colega no EQA, e o Rafael. E poucos anos depois, o grupo de professores que estava atuando na pós-graduação da engenharia química, ou trabalhava com alimentos, a partir de uma experiência que a gente teve de um curso de especialização, processamento de alimentos, reforçou para a gente a demanda e a necessidade de criar um programa de pós-graduação em engenharia de alimentos. O que a gente vê hoje em dia é que realmente essa iniciativa foi muito importante, porque hoje nós temos um programa nota 7 de engenharia química e nota 6 em engenharia de alimentos, então o que nos orgulha muito. Então, dentro do programa de pós-graduação em engenharia de alimentos, além da linha que eu já vinha trazendo do meu doutorado, que era a produção de polihidroxalcanoatos, eu trabalhei também, voltei a trabalhar com os fungos filamentosos termorresistentes, que era o meu projeto de mestrado, na verdade, com a professora Pilar na Unicamp, mas agora eu vou falar mais especificamente dos pHs, tá? Da linha de pH. Então, eu separei essa apresentação com a linha de pH e depois a linha de microbiologia preditiva. Então, só para quem nunca teve contato, os pHs são polímeros biodegradáveis, né, produzidos no interior de várias células, sendo que os mais estudados são o PHB, que é um monômero de hidroxibutirato,
e o copolímero de butirato com valerato, sendo que o valerato tem 5 carbonos e ele precisa de um substrato com número de carbono ímpar. Eu estou falando isso porque depois vocês vão ver as estratégias de cultivo, que realmente, muitas vezes, a gente quer, por exemplo, aumentar o teor de 3-HV no polímero para diminuir, por exemplo, a resistência à tração, tornando esse polímero mais maleável. Então, esse polímero, o polímero, os pHs, eles têm ele tem ótimas propriedades plásticas, mas tem alto custo frente aos polímeros de origem petroquímica. E seu desenvolvimento, ele se dá como fase de crescimento e fase de produção. Então, tudo isso tem que ser coordenado quando vai se fazer o processo produtivo. E para tornar esse PHB economicamente competitivo, basicamente a gente vai usar substratos de baixo custo, né? Fazer a modificação genética de bactérias para que tenha um consumo mais eficiente de substrato e aperfeiçoamento de um processo como um todo, desde estratégia de cultura até processo de extração, porque o polímero é intracelular. Então, o que a gente visa? Produtividade do processo, com aumento de velocidades, fator de conversão mais elevado e porcentagem de pH alto na célula, porque depois, no processo de recuperação desse polímero, a gente precisa que não dê tanto trabalho assim para tirar, e quanto mais tiver de pH dentro da célula, melhor. Esse aqui é um fluxograma que eu vou usar para contextualizar os nossos trabalhos. Então, o que a gente tem aqui? Um fluxograma geral, que vai desde o substrato, né, eu tenho um substrato, passo por filtro ou não, que vai ser alimentado no bioreator, que tem a bactéria, depois eu posso ou não ter um reciclo de células, eu vou usar diferentes estratégias de cultivo, depois eu tenho a extração desse polímero, aplicação. E eu também posso fazer modificação genética da bactéria, para melhorar esses índices que a gente já comentou, e fazer a análise de custo geral do que foi estudado. Então, a gente começou, então, nessa linha com o substrato de baixo custo, que era a dissertação da Cíntia e do Rafael. A Cíntia também trabalhou com copolímero, com aumento da alimentação, com diferentes estratégias de alimentação desse átomo propiônico que vai levar à produção do polímero com 5 carbonos, do monômero, né, com 5 carbonos incorporado, e estratégia de alimentação de crescimento. Nessa linha, a gente seguiu, também agora no PPGA, já nas primeiras turmas, a gente continuou estudando daí estratégias de cultivo, porque a gente precisava de tentar ter formas de saber durante o cultivo em que momento a gente estava do processo produtivo, né? Se já tinha acabado a fase de crescimento, porque tudo isso demanda um conhecimento do metabolismo microbiano, né? E sempre trabalhando com diferentes estratégias de cultivo. Um marco importante aí no nosso grupo PHB foi o projeto Citrosuco. Nós fizemos um paralelo entre o que acontecia na usina de cana, que foi proposto, a partir do melaço de cana-de-açúcar, fazer o PHB, né, usando o mesmo substrato que é usado para o álcool. Daí nós pensamos, a indústria de laranja também produz um melaço cítrico, que também era usado só para o álcool. Então, esse melaço também pode ser usado para produzir PHB. E com essa ideia, nós fomos até a Citrosuco e propusemos o projeto foi aprovado, e esse projeto foi muito importante, porque era uma época que tinha muito poucas bolsas no EQA, né, no PGA. Então, ele permitiu a formação de vários alunos, a gente conseguia bolsas nesse projeto, alucinava um pouco os alunos, porque eram reuniões constantes e relatórios bimensais, era um negócio bem puxado. E a partir de 2005, o professor Vilibaldo, que nos escuta aqui, era o meu parceiro aí, tanto nas orientações como nas viagens para apresentação desses relatórios que a gente sempre tinha que fazer, voando nas latinhas voadoras que o Vili realmente adorava. Então, em 2011,
a gente chegou a propor a planta piloto para citrussuco, mas infelizmente eles mudaram de foco e a proposta está parada até hoje. Nós depositamos uma patente em 2008. Então, o que eu mais gosto dessa patente são as pessoas que trabalharam nessa patente. A gente tinha 2 alunos de IC, que era a Cíntia, que foi comigo na primeira viagem para Citrussuco, e o Ricardo, que é um aluno da engenharia química, que é maravilhoso. E a gente teve a Francine, que eu roubei do João por 1 ano, né, que trabalhou com a gente também. Todos esses faziam parte dessa patente, porque trabalhavam nela, né, tinham trabalhado no processo. A Fran Dalcanton, a Mônica Fiorese, que estava comigo desde o começo, o Rafael, que era aluno de mestrado, e a Jace, que era aluna de mestrado e depois fez o doutorado na área, e o professor Vilibaldo. Então, era um grupo, né, por muito tempo, foi um grupo muito legal, e muito bom trabalhar e formar essas pessoas todas. E daí, na época do projeto Citrussuco, a gente trabalhava, todo mundo trabalhava com melaço cítrico, mas a gente, como não tinha depositado a patente, tinha aquele segredo, a gente fingia que não trabalhava com, sei lá, resíduo de arroz, de não sei o quê, a gente tinha uns trabalhos paralelos para poder publicar, defender as dissertações, né? No caso da Jace, a dissertação foi fechada, porque era especificamente melaço cítrico, a Mônica também. Então, a gente trabalhou porque não é tão simples assim trabalhar com melaço, né? É muito complexo, não é assim simplesmente, concentra que vai dar certo, tem todas as especificidades de se trabalhar com um substrato bastante complexo, né? Então, nós tivemos vários alunos trabalhando nesse projeto, e aqui a gente começou a pensar na questão da extração dos pHs. Na verdade, a Fran, como todo mundo do grupo PHB, trabalhava em todas as áreas, né, de produção, inoculação e tal, e com foco na dissertação dela com extração de pHa. Então, os primeiros métodos de extração que a gente trabalhou foi com a dissertação da Fran e da Michele Fomolo, que é da Univille, e sempre levando a caracterização. Por exemplo, a gente mudava a estratégia de cultivo, ou mesmo mudava o substrato, a gente visava, então, a caracterização do polímero produzido. Nessa linha, a Andrea Schneider, ela da Univille também, ela desenvolveu a parte prática da tese dela lá. A tese dela foi defendida no pós-ENC, e ela trabalhou tanto na síntese, na caracterização, usando o processo de extração que a Michele Fomolo tinha desenvolvido, e na biodegradação, é o nosso único trabalho de biodegradação, né? E a produção de blendas e caracterização dessas blendas. Além disso, foram estudadas diferentes temperaturas de cultivo e também a suplementação de ácido para melhoria das propriedades do polímero e também de velocidade de crescimento. Então, eram várias áreas aí que a gente atuava para levar a uma melhoria de produtividade, de porcentagem de polímero acumulado. Dentro dessa linha de substrato de baixo custo, o doutorado da Mônica também foi realizado no pós-ENC. A gente trabalhava nessa época bastante com melaço cítrico, utilizando diferentes estratégias de cultivo e modelagens de crescimento em diferentes temperaturas. A gente buscava, né, estratégias do processo que pudesse nos levar a um aumento da melhoria do processo como um todo. E na época do doutorado, a Mônica foi para fazer um estágio na Universidade Nova de Lisboa, onde eles usavam o carbonato de propileno como solvente para o PHB. Então, para a gente foi bem interessante, porque o carbonato de propileno é um solvente considerado GRAS, né? E porque até então a gente trabalhava com clorofórmio, você faz todo um processo baseado em química verde, daí você usa um clorofórmio no final
Então, a gente gostou muito dessa possibilidade de trabalhar com carbonato de propileno, que foi tema, então, da dissertação e do doutorado que a Kellen desenvolveu no programa, né? Além da utilização, foi estudada a reutilização, porque como ele é um produto mais caro, né, um solvente mais caro, a gente estudou a reutilização desse solvente por várias etapas de extração, e então foi um trabalho, e combinou também esse processo com solvente e métodos mecânicos de rompimento de célula, né, para ver qual processo levava ao melhor desempenho. Eu queria ressaltar aqui uma coisa que sempre me deu muito orgulho, e a Jace sabe muito disso, e se formou muito nisso também. A Jace participou daquelas loucuras de relatórios bimensais do Citrosuco, e também a questão do grupo PHB. O grupo PHB, por exemplo, a Kelly trabalhava com extração, mas ela não ficava sentada esperando as células, né? Ela participava de todo o processo, né? O grupo trabalhava muito junto. Isso permitia com que os alunos tivessem uma formação muito ampla, até porque esse grupo era acostumado, por diferentes gerações, a se reunir muito e discutir muito todas as etapas do processo, com ou sem mim, né? Então, tinha uma independência muito grande aí na geração de conhecimentos. Com certeza, a gente formou muita gente boa de gerenciamento de equipe aí, porque sempre foi muito interessante. Dentro desse contexto, então, continuando, depois que a Kelly estudou diferentes extrações do pH, nós fizemos uma análise de custo na dissertação do Felipe. Quer dizer, ele fez com a mesma equipe que a Jace falou, do Bonomi, no CTBE, em Campinas. O Felipe foi para lá para ser treinado nessa área de avaliação de custo, comparando os diferentes métodos de extração de pH que a Kellen tinha estudado. Então, era um processo como um todo, processo a partir do melaço cítrico, né, considerando o melaço cítrico, e considerando os diferentes processos de extração do pH. Então, depois disso, a gente teve, ou paralelo, a gente teve a dissertação da Kellen. A Andréia, eu tinha falado que ela usou a adição de ácido oleico, a gente tentou a adição de óleo de soja, porque contém uma determinada porcentagem de ácido oleico, visando sempre a melhoria das propriedades, lembrando que nessa época a gente tinha ainda o melaço cítrico como principal substrato. O melaço cítrico, ele tem uma característica importante, que é o seguinte: quando você trabalha visando alta densidade celular, por que a gente precisa de alta densidade celular? Porque as células são as nossas fabriquinhas, né, de polímero lá dentro. Então, eu preciso de muitas células para que o processo tenha boa produtividade. Então, a gente queria usar o melaço, mas ele tinha lá em torno de 70 grama-litro de carbono, né? Então, o que aconteceu? A gente passou a usar, na tese da Jace, ela desenvolveu aqui estabeleceu no laboratório esse reciclo de célula, que era com membrana. Então, como é que acontecia? Tirava uma parte do líquido do reator, que vinha o meio mais a bactéria, passava pelo filtro, a bactéria voltava para o bioreator, a parte do sobrenadante era descartada e era alimentado de novo com o melaço cítrico, né? Então, isso permitia que a gente atingisse alta densidade celular com um substrato que tem baixo teor de carbono. Tá, então vamos perguntar por que não concentrava, então, para ficar melhor, só que virava uma gororoba. Foi tentado
mas virava uma coisa aquilo. Então, não é tão simples assim trabalhar com resíduo industrial, né? Então, essa aqui foi a forma que foi possível de fazer de atingir, então, a alta densidade celular. Na tese, também, a gente já se desenvolveu um projeto, um modelo não estruturado em glicose e frutose, visando transferência de oxigênio e o processo como um todo. Tudo isso era necessário para a ampliação da escala que a gente iria fazer, ou que está disponível como dado para fazer a hora que for necessário. A gente continuou a trabalhar com o reciclo de células na tese da Melody, usando, então, os mesmos aparatos com a mesma lógica anterior, só que daí a Melody também trabalhou com o copolímero, então era necessário, além do reciclo de célula, fazer adição de ácido propiônico para a produção do copolímero. Então, foi um trabalho bem interessante, e a Melody também teve a oportunidade de fazer um estágio, né, de sanduíche de doutorado no INSA, onde eu fiz o doutorado, fazendo, então, um modelo estruturado a partir de glicose, através de análise de fluxos metabólicos. Então, foi um trabalho que ficou muito interessante, e essa parte do reciclo de células pode ser usado não só para melaço cítrico, como para qualquer outro, né, resíduo industrial que não tem uma altíssima concentração de carbono. Dentro do contexto de possibilidades de melhoria do processo produtivo, uma delas é o melhoramento genético de bactérias, né? Então, a primeira pessoa que se aventurou, e até hoje foi a única, nessa linha foi a Kelly, né, que no mestrado ela comparou duas cepas de Escherichia coli recombinante. A coli não é uma produtora natural de PHAs, mas ela tinha sido, então, modificada geneticamente com os genes da síntese de PHB pelo Cupriavidus, né? Então, a Kelly, a gente teve esse estudo comparando por que coli, porque a coli tem uma velocidade de crescimento muito grande, né? Normalmente, e é muito estudado, conhece-se muito do metabolismo, e tentando, então, melhoria da produtividade, principalmente em produção celular. Nessa época aí já tinha acabado o nosso foco em melaço cítrico, e a gente procurava outros substratos, né, de baixo custo, e foi como a gente pensou no glicerol e na vinhaça, que na verdade são dois subprodutos de biodiesel, né? Então, no Brasil tem bastante abundância desses dois substratos, só que a nossa bactéria, ela não era uma consumidora natural do glicerol, e a vinhaça tem bastante glicerol também. Então, foi nessa época que a gente tinha um projeto com o MIT, o CNPq e MIT, e possibilitou a Kelly ir lá fazer um sanduíche de doutorado, né, onde quando ela desenvolveu, então, essa cepa de Ralstonia geneticamente modificada para melhor consumo do glicerol, que era o nosso substrato de interesse. Então, a partir dessa cepa, usando essa cepa recombinante, a gente trabalhou com diferentes substratos, ainda vinhaça, glicerol, mas usando também a glicerina, na dissertação da Carol, e a associação do glicerol com a glicose, né, com substratos combinados e diferentes estratégias de cultivo, sempre levando a caracterização desse polímero para ver se tinha um efeito, né, uma consequência aí na caracterização final do polímero produzido em diferentes substratos. Ainda com glicerol, mas usando o glicerol puro, daí no caso foi a tese do Felipe, que está nos escutando também agora, e usando a cepa que a Kelly tinha desenvolvido, o Felipe estudou diferentes estratégias
de cultivo, também levando à caracterização do polímero, e a modelagem da transferência de oxigênio e do processo como um todo a partir do glicerol. Então, foi um trabalho bem bonito e bem amplo, bem interessante. A gente teve uma parte de aplicação de pH de uma aluna, a Nádia, ligada à Embrapa de Fortaleza. Ela estudou a aplicação com formação de blendas, com amido de milho, e também levou a uma caracterização, um processo de caracterização bem detalhado, que lá eles tinham muita possibilidade de caracterização, foi um trabalho bem interessante. E o último trabalho na área de PHB foi o do Raul, recentemente, um mestrado defendido ano passado sobre a orientação da professora Patrícia, em que ele fez, então, a associação de substratos de vinhaça com melaço de cana-de-açúcar como substrato de baixo custo. Então, a vinhaça sempre pareceu um substrato muito interessante, porque no começo ela sai com uma velocidade muito alta, só que ela não mantém essa velocidade, e depois ele manteve, então, o crescimento com o melaço de cana-de-açúcar. Também um trabalho bem interessante. Então, com isso contextualizado aí, que a gente teve um grupo PHB que trabalhou com todas essas etapas aí de produção, que estão aqui detalhadas nesse fluxograma. Com muito orgulho, eu falo que a gente formou 16 mestres, 9 doutores e teve 2 pós-doc, vários artigos e capítulo de livro e a patente que foi depositada. Então, retomando as 2 linhas de pesquisa, eu vou falar agora da parte de cinética microbiana, que na verdade virou a microbiologia preditiva, né? Eu já trabalhei desde o mestrado com cinética de inativação de fungos, mas não se chamava microbiologia preditiva. Quem trouxe esse conceito para a gente, uma das primeiras pessoas no Brasil a falar de microbiologia preditiva foi a professora Pilar, que era minha orientadora de mestrado na Unicamp, e ela teve no PGA por 2 momentos, em 2001 a 2002, 2006 a 2007. Então, a gente começou a falar de microbiologia preditiva. A primeira dissertação no programa sobre o tema foi da Beatriz, que ela, imagina, eu amava meus fungos termorresistentes e eu queria que a Bia fizesse tudo. Foi até engraçado rever um pouco essa trajetória, porque eu abri as dissertações, eu abri as teses e tal, e fui olhando, né? A Bia era da primeira turma de mestrado, e ela fez isolamento a partir de néctar de maçã, polpa de morango e uva e suco de morango e uva. Eram muitos fungos termorresistentes. E depois disso ela fez análise da termorresistência para estudar os mais termorresistentes. E aqui tem foto, essa aqui são fotos da Beatriz, não da Beatriz, né, que a Beatriz tirou, desses fungos que têm essas estruturas de resistência, que são, na verdade, os ascósporos, as estruturas de resistência desses fungos que são muito resistentes. Aqui a gente tem situações de diferentes pHs, né? Vai aumentando, claro, que vai diminuindo o pH, associa, né, com a resistência aumenta a velocidade de inativação desses fungos. O que eu queria chamar a atenção é a questão da forma, né? Isso aqui é uma escala semi-logarítmica, e dá para ver o conceito D, que é muito usado em inativação em processos térmicos, é baseado numa inativação log linear, e dá para ver claramente que esses fungos estão longe de ser log lineares, né? Então, hoje em dia a gente trabalha com um outro tipo de modelagem para esses fungos, e também a gente usou uma alternativa que eu já vou mostrar mais para frente para poder comparar a resistência térmica desses fungos. A Bia também foi da primeira turma do doutorado, do PGAL, e daí já voltada para, mais especificamente, das questões da maçã. A gente tinha na época e tem até hoje um projeto com a Fischer, né, e aqui do estado, que produz suco de maçã, e
existe um interesse muito grande no Penicillium expansum, porque ele é produtor de patulina. E a patulina, a concentração de patulina presente no suco é uma barreira alfandegária na hora de exportar esse suco, né? No Brasil, antes não tinha, o limite agora tem, né? Então, é muito importante que esse fungo ele cresce durante o armazenamento da maçã e vai produzindo patulina. Então, foi isso que a Bia estudou, o Penicillium expansum, o Bisoclamis fulva, que já era nosso conhecido de antes, e o Aliciclus bacillus acidoterrestre, que é uma bactéria que é acidófila. Então, ela é muito importante para o processo de alimentos com baixa acidez. Aqui a Bia fez um estágio, um sanduíche de doutorado na Universidade de Cornell, que eu tive a oportunidade de ir lá passar um frio com ela também. Foi bem legal. Nessa época, eu estou contextualizando as pesquisas em relação aos projetos. A gente teve, com a professora Pilar, um projeto do Prodetab, que era do governo brasileiro, com o Banco Mundial, e visava, então, a melhoria da qualidade de sucos tropicais. A partir daí, a gente não abandonou nossos fungos termorresistentes, mas o suco daí era mais os sucos tropicais. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com suco de abacaxi e de mamão, né? E estudava diferentes fatores que podiam afetar a resistência térmica desses fungos, né? Então, aqui, mais uma vez, eu estou mostrando como que aqui, por exemplo, é 90 graus, durante mais de 200 minutos a 90 graus, a Nelsartória não está nem aí. É um fungo altamente resistente. Por que a gente não tem mais problema no suco? Porque 90 graus por, sei lá, 4 horas, ninguém vai processar o suco. É porque eles ainda têm baixa incidência. Então, é um pouco mais sorte do que juízo, porque tem que se associar vários processos para conseguir evitar que ele entre, porque uma vez que ele entrou, que o fungo termorresistente entrou no processo, ele pode, então, ele não só resiste, como vai germinar, e ainda é microaerófilo para conseguir se desenvolver na embalagem, né? Que dá aquelas conversas que tem na internet, que tinha rato dentro do suco, muitas vezes é o fungo termorresistente, que parece uma pele mesmo, né? Então, esse foi o trabalho da Adriana, no mestrado, e a gente depois, até então a gente trabalhava só com inativação. E daí a gente começou a trabalhar com crescimento. E estudar crescimento de fungo é para os fortes, porque é muito difícil, não é igual bactéria, que você vai lá, homogeniza e faz um plaqueamento e pronto. Primeiro que o fungo você não pode homogeneizar, que cada uma dessa aqui é uma célula. Quer dizer, partiu de um esporo, né, digamos. Então, a gente testou diferentes métodos de crescimento. Esse aqui foi um dos que esse aqui na garrafinha, o fungo crescendo e a gente medindo os diâmetros de crescimento dele e os diferentes fatores que podiam afetar. Então, sempre suco tropical. Nesse trabalho, então, era assim, tinha a incidência da luz e a gente media os diâmetros. A gente traduz por os alunos, né? E aqui mostra, então, por exemplo, a diminuição da atividade de água, né, a influência da diminuição da atividade de água sobre o crescimento desses fungos, mostrando, então, que a gente tem um aumento, né? Aqui eu tenho 0,99 até 0,9, então, mostrando a influência da atividade de água no crescimento desses fungos. Então, era um trabalho bem... O método de determinação é bem trabalhoso, porque cada fungo cresce de um jeito também, e na tese da Andrea Tremarin, a gente estudou aumento da diâmetro da colônia em suco, mas como que fez o suco? Não foi daquele jeito que estava ali na garrafinha, a gente fez solidificado, ou seja, era suco de maçã com agar. Então, a gente podia estudar o aumento do diâmetro da colônia e seguir a cinética. Paralelo também, ela fez a determinação da concentração do ergosterol, que é
um subproduto do crescimento, um metabólito secundário dos fungos termorresistentes. Então, a gente conseguia associar o aumento da concentração do ergosterol com o aumento do crescimento de fungos. É um trabalho bem interessante, porque realmente daí você sai dessa questão de ficar medindo o diâmetro e tal, e consegue, né, a gente conseguiu uma correlação bem interessante. A Déia também fez um trabalho na Universidade Católica em Portugal, e entre outros resultados, a gente tem aqui o crescimento do fungo associado a uma variação de temperatura, né? Um crescimento não isotérmico que a gente conseguia prever, né? Predizer a partir dos resultados que a gente tinha em condições isotérmicas. A gente podia propor o modelo em condições não isotérmicas. É muito detalhe para falar agora, mas era bem interessante também. Um outro projeto que nos fez, mudou o nosso foco, ou mudou não, é sempre associar, né? Teve um foco a mais, que era no projeto Perdigão, que tinha vários professores do departamento envolvidos. Nós éramos responsáveis pela vida útil de produtos embutidos carnes. Esses produtos geralmente são embalados a vácuo e o interesse, a bactéria que provoca a deterioração são as bactérias ácido-láticas, e daí nós entramos no mundo das bactérias ácido-láticas. A primeira dissertação foi a da Lilian, para avaliação de crescimento dessas bactérias, e um outro projeto que trouxe uma outra novidade também foi um projeto da Tetra Pak interessado em micro-organismos contaminantes de alimentos ácidos. A gente já tinha os nossos queridos fungos termorresistentes, que são contaminantes de produtos ácidos, mas daí entrou o Bacillus coagulus, que é um importante contaminante de produtos de tomate, e nos fez, então, também passar a trabalhar com essa bactéria esporulada, bastante importante aí para a indústria de alimentos. A primeira dissertação nesse contexto foi da Suzane, que foi defendida fechada, porque tinha os resultados da Tetra Pak. Mas depois nós continuamos a trabalhar também. Então, nessa linha de trabalhar com as bactérias láticas, nós usamos a microbiologia preditiva para propor novas formulações, por exemplo, da linguiça, né? Foi a tese que a Cleonice desenvolveu no pós-ENC, e que me lembrou quando a Letícia fez a apresentação dela, falando dessa questão da microbiologia preditiva voltada para desenvolvimento de novas formulações. Então, a gente tinha esse trabalho, né, usando primeiro um planejamento experimental em meio para saber quais eram os componentes da linguiça que poderiam afetar o crescimento das BAL, e depois foi formulada efetivamente. Ela tinha uma relação com a Frimeza, que é lá perto da cidade dela, em Medianeira, e foi formulado na indústria mesmo, essas linguiças, e a gente consegue ver que existiu um aumento da vida útil dessa linguiça, né? Aqui é a formulação inicial, e essas duas são as formulações propostas. Então, a gente teve um aumento da vida útil. Nessa mesma linha de formulação de novos produtos, a gente trabalhou numa dissertação do Minter e Ginter. Era um programa que o PGAL teve com a FACEP de Pernambuco. Era o programa de Minter e Ginter é um programa de formação de professores, é muito interessante. Nós fomos dar aula lá em Petrolina, depois recebíamos alunos. É a mesma coisa que a gente faz hoje com os alunos do Ceará, né, dos institutos federais cearenses e Senai, SESI, etc. Então, também teve uma proposta de formulação. Aqui também a gente vê, né, a linha vermelha representa o novo produto, ou seja, eu tenho um aumento da fase de adaptação. Tudo isso é ganho de vida útil desses produtos. Continuando na linha de bactérias láticas, a gente trabalhou com inativação de bactérias láticas em presunto a alta pressão. Esse trabalho foi desenvolvido pela Adriana na Embrapa,
com orientação do professor do doutor Amaury Rosenthal, e a gente nota que foram feitas assim, esse aqui é o controle sem pressão, e depois o aumento da pressão e do tempo, foram testadas várias combinações aí, né, e estudado, então, dá para ver, ó, que em termos de dia, a vida útil é muito aumentada e tem a grande vantagem de ser um produto embalado já, né. Adriana Slongo foi a primeira defesa de doutorado do PGAL, né, e teve um trabalho com uma amplitude bem grande, que além da questão microbiológica, ela fez toda a avaliação físico-química e sensorial desses produtos. É um trabalho bem interessante. E, associando, então, os interesses do projeto para baixa acidez, tivemos o estudo, então, da resistência de esporos de Bisoclames e de Bacillus coagulas em polpa de tomate, variando as questões de condição isotérmica, não isotérmica e alta pressão. Nesse caso, a Morgana fez um sanduíche de doutorado na Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, e a parte de alta pressão foi feita lá. Então, dá para notar que na alta pressão, se você tem aqui a 50, 60 graus, com aumento da pressão, né, a gente consegue um aumento da inativação, mais claro a 60 do que a 50, mas, de qualquer jeito, essa associação de baixa temperatura, porque não chega a uma temperatura, não é considerada elevada, e com alta pressão você consegue inativar essas bactérias, né, e é bastante interessante que se consiga, então, esse produto já é embalado, tem várias... pode já ser processado dessa forma, e a ação é bem efetiva. E aqui é um tratamento térmico, isotérmico, e com variações de temperatura, e aqui é o modelo não isotérmico, que é um modelo preditivo, não é um ajuste, é uma predição, e a validação depois que foi feita com os tubos capilares a gente submete esse produto ao perfil de temperatura estabelecido, e daí você vê que realmente a predição foi muito boa em relação ao que era esperado aos dados experimentais. E daí chegamos na palestrante do dia, a Letícia. Quando a Letícia, então, ela já contou essa parte, que fez esse estágio durante a graduação na Nestlé, e ela trouxe essa ideia. Quando a Letícia veio para o mestrado, ela falou, professor, eu trabalhei e tal, e foi muito interessante, porque a gente começou essa linha de pesquisa. A gente tinha interesse ainda do Bacillus coagulos, mas é muito interessante, por exemplo, o molho de tomate vendido com óleo de orégano, manjericão, sei lá o que, é até mais caro do que o molho de tomate normal, né, considerado tradicional. Então, essa aplicação, a Letícia colocou a limitação para bebidas, mas para molho de tomate, nessas aplicações, e vários outros, né, presunto, alguma coisa que a gente pode considerar como aplicável, né. Então, a gente vê que o aumento da concentração do óleo de orégano aumentava a inativação. Espera aí que tem alguém... se eu estiver passando muito do tempo, alguém me avisa, por favor. Então, a gente fazia um tratamento termoquímico. O que era um tratamento termoquímico? Um tratamento térmico, mas associado, então, ao óleo de orégano, em condições isotérmicas e não isotérmicas. Dentro da linha do óleo essencial, a gente aplicou óleo essencial em mexilhões, que aqui é bastante importante também para a cultura regional, e esses mexilhões com óleo de orégano já embalados, né, eram armazenados a diferentes temperaturas, e a gente via, então, que com o aumento do óleo essencial de orégano, a vida útil desses produtos aumentava bastante. Eu esqueci de falar que, em termos de vida útil de bactérias láticas, de produtos que são degradados por bactérias láticas, geralmente em torno de 10/7 é considerado que eles que as bactérias já provocaram alterações
que levam o consumidor a rejeitar o produto, né? Então, esse foi o trabalho de mestrado do Jean. E a Nachelli, durante o mestrado, trabalhou com a aplicação desse óleo essencial em presunto fatiado, né? E a gente vê aqui diferentes blocos, esse aqui é tudo armazenado, várias concentrações armazenadas a 25 graus, depois tem 15, 12 e, por último, 6 graus. É muito interessante porque 25 praticamente não tem diferença entre as diferentes concentrações, porque a vontade de crescer é maior do que o efeito do óleo. Mas a temperatura de refrigeração, a gente nem atingia, né, a concentração de limite ali para a vida útil desses produtos. E a gente também estudou, esse aqui foi em colaboração com o professor Bruno, a incorporação de óleo essencial de orégano no filme, formando um filme ativo. E a Camila fez esse trabalho no mestrado para bactéria lática e pseudomonas também, né? Então, a gente via que o filme ativo, ela fez toda a avaliação de concentração mínima inibitória para Veicella e para pseudomonas, e depois aplicou no filme com óleo de orégano e armazenou a temperatura de refrigeração, aqui no caso é de 8 graus, e a gente via que existia um aumento, né, da vida útil desse produto com esse filme ativo à base de óleo essencial de orégano. Recentemente, também no DINTER, né, que a gente tem com o Instituto Federal Cearense e outras instituições no Ceará, a Elaine trouxe essa ideia de um óleo essencial de Croton blanchetianus, que na verdade é uma marmeleiro, uma planta específica da região que ela já ouvia falar, que tinha efeito antioxidante, tarará, e também antimicrobiano. Então, nós testamos não só o óleo, isso aqui é um balão de destilação, ele vai colocado em água, e depois o óleo vai saindo aqui e vai sendo coletado. Esse chá que sobra aqui é o que se chama de decocto. E qual a vantagem? O decocto não tem um aspecto sensorial muito forte, e mesmo assim ele tem propriedades antimicrobianas. Então, aqui, rapidamente, esse aqui é contra uma bactéria lática, aqui a ação contra a Listeria monocytogenes, e ela também está fazendo, esse aqui é um doutorado em andamento, ela está fazendo estáfilo e Escherichia coli também, com resultados bastante interessantes. Nessa linha de bactéria lática, a gente teve 2 trabalhos que fizeram um levantamento de dados enormes, o da Franciele Dalcanton e da Ana Paula. Então, foram estudadas diferentes condições isotérmicas como base para a proposta de um filme não isotérmico. Eu preciso ver que horas são. Gente, mais uns 5 minutos, eu acabo. Então, a gente estudou o efeito da temperatura, dá para ver aqui, ó, de 30 até 4 graus, o efeito dessa temperatura no crescimento das bactérias láticas, a importância de se manter um produto refrigerado, né? Aqui a gente simulou aquelas quedas de temperatura de 4 para 16, 4 para 16, refrigera, depois tira, refrigera, desliga, sei lá. Então, a gente nota que o crescimento, depois de uma certa hora, não adianta nem refrigerar mais, porque já foi, né? Então, vários aspectos bastante interessantes, esses aqui tudo em meios de cultura. Baseado nos modelos que foram estabelecidos, na dissertação da Natália, que o orientador era o professor Bruno, ela usou os modelos já desenvolvidos para meio de cultura, usando para presunto, e conseguiu validar, então, o modelo não isotérmico de crescimento em presunto, usando, então, os dados anteriormente levantados. E a gente também sempre, dentro dessa linha de... Aqui são 2 pessoas que trabalham na indústria, a Beth trabalha na Aurora e a Dani trabalha na BRF, 2 focos de interesse na vida útil. A Beth no filé de frango, usando vácuo e comparando
vácuo e atmosfera modificada, e, no caso, a Dani trabalhando na determinação, no uso da microbiologia preditiva para estabelecimento da vida útil de peito de peru, que, no caso, era armazenado em aerobiose, então o interesse realmente eram as pseudomonas, as principais deteriorantes. Ainda na tese de doutorado da Fran, ela fez um estágio na Universidade de Córdoba, que pôde usar, então, a aplicação dos modelos que ela estava desenvolvendo para a bactéria lática num produto que é típico de lá. Eu vou passar rapidamente aqui pelo Dani, que o Dani é o nosso modeleiro do coração de todo mundo. Ele fez o mestrado e o doutorado com orientação do João, do Bruno e eu, e ele trabalhou no mestrado usando os dados da Franciele, fazendo uma avaliação de diferentes modelos preditivos não isotérmicos, e no doutorado, foram usados os dados tanto da Andrea Tremarin de fungos quanto de bactérias láticas para usar um novo approach aí, que era o Optimum Experimental Design, que tem bastante complexa matematicamente, que ele é bastante complexo matematicamente, experimentalmente ele é mais fácil. Mas é o mais fácil assim, ó. O mais fácil dele é que os perfis são bem estabelecidos, você sabe, isso aqui é um perfil de temperatura, esse vermelho, e o crescimento. Então, a gente teve uma associação aí da dissertação do Yaslan, que trabalhava com crescimento de bactérias láticas em condições não isotérmicas. Na verdade, era uma época também que a gente tinha um projeto com a Embraco que estava interessado em ver o efeito da variação da temperatura sobre o crescimento das bactérias láticas em refrigeradores domésticos. Então, o Yaslan também participou do levantamento de dados aqui para a aplicação do modelo, no nosso caso, e o Dani usava para trabalhar com o Optimum Design. O Dani, aqui eu fiz um slide especificamente para o Dani, que, entre outras coisas, o Dani eu fui olhar no currículo dele, tem parceria com 19 artigos do nosso grupo, e mais um capítulo de livro. Então, todas as pessoas aqui trabalharam com o Dani, então a gente é o nosso modeleiro até hoje, mesmo ele estando há muitos anos trabalhando na Universidade Federal do Paraná, a gente tem o contato até hoje. E uma outra forma de abordar, de obter resultados para a microbiologia preditiva é o uso de técnicas moleculares. Qual a importância disso? A importância é que as bactérias acidoláticas são as deteriorantes de produtos cárneos, mas elas não estão como únicas, né? É um coquetel de bactérias acidoláticas que estão ali. Como a gente vai conseguir medir? Não é possível medir pelos métodos convencionais, mas é possível medir com o qPCR. O qPCR é uma ferramenta fácil, desde que a gente tenha os primers, já tenha desenhado os primers, já tenha conhecido toda a parte genética do micro-organismo. E tudo isso a gente começou a fazer no final da tese da Ana Paula, e na tese do Yaslan, e também na dissertação de mestrado, e no doutorado a Dani está trabalhando especificamente com isso, na continuação aqui do Yaslan. Então, é uma forma, o que a gente pretende? Associar os resultados do qPCR com contagem em placas, né? Então, a gente nota aqui, os abertos e os fechados representam cada um deles a diferentes temperaturas, dá para notar que os resultados são... Primeiro, a gente fez isso para ver se a gente poderia ter resultados, que a gente pudesse dizer que a gente chegou a podia usar como método de contagem mesmo, e também, depois foi utilizado, no caso do Yaslan, para produto cárneo, que é a morcilla, que é um produto específico da Espanha, durante o sanduíche que ele fez na Universidade de Burgos. E no caso da Dani, no doutorado dela, ela está trabalhando com bactérias deteriorantes e patogênicas na vida útil de presunto fatiado. Então, é muito fácil depois que está pronto, mas é muito difícil estar pronto para fazer o qPCR
dessas bactérias todas. E especificamente em termos de patogênica, a Dani está dando um foco em salmonela, porque a gente começou também a trabalhar com salmonela. Praticamente finalizando, a gente passou a trabalhar com radiação UVC na inativação de micro-organismos. Foi a tese da Cíntia, que era orientada pelo professor Jorge. Então, a Cíntia veio primeiro interessada só em Penicillium expansum, por causa da maçã, e depois, como a gente tinha essa linha bem clara de bactérias láticas, e também pelo interesse das bactérias láticas na superfície de produtos carnes, a gente passou a aplicar, então, o VC nesse produto, tanto em condições isotérmicas quanto não isotérmicas. Mais recentemente, a Natiele, que é aluna da engenharia química, mas que continuava nessa linha de inativação, acabou de defender a tese dela, inativação de fungos filamentosos termorresistentes em suco de maçã por luz UV. É muito interessante, até porque o fungo que é mais termorresistente não é o mais UV resistente, então os resultados obtidos, principalmente na inativação desses fungos, que é tão difícil de inativar, foram muito promissores, e também foi possível fazer uma associação de tratamentos combinados. Aqui, por exemplo, o Nelsartória só no calor, né? Aqui é só térmico, e aqui passa no UV e depois no térmico. Ocorre uma diferença muito grande da inativação desses fungos, né? Nessa condição, passou 2 minutos, sei lá, uma dose bem baixa, vamos considerar assim, e depois vai para o aquecimento, ou seja, um processo que pode ser incorporado e você associa, inclui uma possibilidade de inativar esses fungos. A gente começou a trabalhar com salmonela, com a tese da Camila, a gente nunca tinha trabalhado, agora tem uma sala toda de patogênicos no LIEB, que era IGBio e virou LIEB. Então, a Camila aceitou o desafio de estudar. A salmonela tem uma característica muito interessante, que ela se adapta, eu já vou acabar, tá? Ela se adapta, ela pode se adaptar, ó, aqui, e é o que a gente chama de efeito fênix. Parece que ela morre, e depois ela sobe. Aqui são diferentes sorovares, então a gente está tentando explicar isso através da citometria de fluxo, para ver se quem está morrendo, quem está injuriada e quem está viva, através da citometria de fluxo, e além disso, estudar a inativação, passa pela UV, a célula estressada aqui é um estresse osmótico, né, com uma atividade de água mais baixa, e depois vai na UV. Esses resultados a gente não tem ainda, porque a Camila está em um doutorado em andamento. Encerrando, então, a gente formou 17 mestres nessa linha, né, 12 doutores com 4 pós-doc, 4 doutorados em andamento, 38 artigos e capítulo de livro, e esses são os meus slides preferidos, que são as pessoas maravilhosas que passaram por nós aqui. Então, é o grupo PHB e o grupo da microbiologia preditiva. Desculpa o tempo, mas eu queria falar de todo mundo. Muito obrigada, Gláucia, que legal. Muito interessante ver essa história, né? O trajeto todo completo e os frutos que deram. E, na verdade, na tua fala, eu fui lembrando do Elvino Vecchio em Marau com o projeto Perdigão. Quantas vezes fomos para Perdigão, lá de Marau. Hotel Conforto, de Marau. Hotel Conforto. Então, assim, muita história nessa trajetória dos 20 anos do PPGAL. Eu falei que eu ia falar 20 anos. O crescimento desses alunos todos, né, e da gente também, né? Muito legal, achei muito interessante. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas, vamos ver se tem alguém que quer falar no microfone ou se manifestar aqui. Arrasaram mesmo. Vamos lá. Ó, Vili. Aí, Vili, aí. Foi mais cansativo também, né? Foi longo, mas eu precisava contar de todo mundo.
Mas, Glaucia, tu sabe que eu fiquei pensando aqui, enquanto estava apresentando, eu não sou da área de microbiologia, mas quantas bancas eu participei suas. Lembro de todos esses modelos de microbiologia preditiva que eu lia todas as teses. E a evolução, né? Como a gente passa de um trabalho para outro, vai contribuindo, vai crescendo, e chegando onde a gente está hoje, né? Que legal. Eu amei abrir, porque eu abri mesmo, cada uma das teses eu abri, dissertações, eu demorei muito para fazer essa apresentação. Eu sei que eu demorei muito para falar também, mas eu abria, eu via os resultados, eu viajava naquilo, que época que era aquilo, era muito legal. Que bom, que bom. O Vili As também gostou. Que a gente pegou para ir para Citrosuco, né, Vili? O Vili dentro do avião, ele só falava, a parte que eu mais gosto é de saber que o assento é flutuante. A gente sinto seguro. Ó, tá todo mundo dando parabéns aqui no grupo. Ó, João, fala. Não, eu quero fazer um comentário bom, dar parabéns a Glaucia, a Jaciane e a Letícia pelas apresentações, né? E quero fazer um comentário assim mais geral, né? Das apresentações da complementaridade dos laboratórios, cada laboratório mostrando a sua história, né? E ele realmente, o programa depende, né, da produção e da produtividade desses laboratórios, e mostrando, assim, o esforço que foi feito em todos os laboratórios para o crescimento, né, para os seus crescimentos, e com isso, o crescimento do programa, né? Em cada apresentação, a gente percebeu isso aí, né? Esse é o comentário que queria fazer, que 20 anos, né, numa perspectiva histórica, assim, da ciência, todo é pouquinho, mas que para nós é bastante, né, uma parte grande das nossas carreiras, né, e é isso, parabenizar a todos, né, pelas apresentações das histórias de crescimento, de batalha e de luta, para os crescimentos dos seus laboratórios. Aí eu estendo esses parabéns a todos, né, de todos os laboratórios, né, mas as meninas hoje apresentaram aí as três, o empoderamento feminino aí, as três meninas apresentando, né? E é isso, eu quero dar os parabéns, né, para elas, né, para as apresentações que elas fizeram, né, e eu acompanhei, né, obviamente, muita coisa disso, que a Glaucia apresentou, mas eu sei o tamanho do Engebio, a força que é, né, em determinados momentos, ela era o maior laboratório, tudo, e, bom, eu acompanhei todas as apresentações até o momento, né, de todos os laboratórios, bom, é isso, gente, parabéns a todos, a vocês e a todos que apresentaram anteriormente, e ao programa, né, os 20 anos do programa. É só isso, Sandra. Obrigado. Muito obrigada. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que o Vili quer. Estou vendo ali na cara dele que ele quer, ó. Gente, olha, ele tá, Manu, a Giza, Morgana, a Bia, nossa, muito bom rever vocês, meninas. Se vocês quiserem ligar a câmera para dar um oizinho pra gente, eu vou ficar bem feliz. Até vou ter um colar de pérola, ó. A Manu tá aí também, Manu. É muito bom, né, ver assim a trajetória e ver quantos amigos a gente fez ao longo, né, vários estudantes, vários alunos que viraram amigos de verdade, assim, muitos, né, então é muito legal, muito gostoso. Então tá, gente, novamente dando os parabéns às três palestrantes de hoje, que enalteceram mais uma vez esse momento de celebração dos 20 anos do PPGAL. Agradeço a participação de todos que ficaram conosco até esse momento. Eu vou dar por encerrada a sessão, porque a gente tem agora a reunião do colegiado do PPGAL, porque 20 anos acabou, mas tem mais 20 pela frente. Obrigada pela parceria, Lê, Jace. Vamos ver vocês, todos. Obrigada. Felipe aí também, abraço, Felipe. Tchau, gente. Diretamente da Inglaterra, beijos. Tchau. Tchau, Vili. Bia.